Todo dia é a mesma coisa. Na escola, sou a gorda, a baleia, a que ocupa 2 lugares no ônibus. Já perdi a conta de quantas vezes ouvi essas piadinhas idiotas. Não sei o que as pessoas ganham com isso. Sabe, no começo eu fingia que não ligava. Eu sorria de canto, dava uma risadinha e seguia andando. Só abaixava a cabeça e tentava ignorar. Mas tem hora que cansa, sabe? Chega a um ponto que as palavras pesam mais que qualquer número na balança. Parece que vão me esmagar, me afundar em um buraco do qual eu nunca vou sair. Eu até já tentei reagir, só pra ver o que acontecia. Uma vez na aula, um garoto soltou uma dessas piadinhas, rindo alto com os amigos. Eu virei e disse, e aí, terminou? Ou quer falar mais alguma coisa? Ele ficou meio sem graça na hora, mas os outros começaram a rir ainda mais. Era como se, por eu ter respondido, eles tivessem mais munição pra me zoar. No final eu fiquei parecendo a louca, a sensível, como eles gostam de dizer. Porque né, é só uma brincadeira. Eu que sou exagerada, eles não estão fazendo nada demais. Em casa, é outro tipo de pressão. Minha mãe não fala diretamente, mas toda vez que chega com uma salada gigante no jantar, ou quando comenta sobre a dieta nova da amiga dela, eu sinto o recado. Ela não precisa dizer com todas as letras, mas eu sei que quer que eu mude. Que eu seja mais saudável, que eu me cuide. Como se por eu estar acima do peso, isso significasse que eu não me importo comigo mesma. Mas o que eles não entendem é que eu já carrego muito peso e não tô falando só do físico. Tem dias que é difícil até sair da cama, e ninguém vê isso. A pior parte é que eu sei que ela faz isso achando que está me ajudando. Ela realmente acredita que tá fazendo o melhor pra mim, que tá cuidando de mim. Mas ninguém pergunta como eu me sinto. Nem na escola, nem em casa. Ninguém pergunta se eu tô bem, se o que dizem me machuca. É como se meu corpo fosse o único problema na minha vida, e tudo se resolveria se eu perdesse peso. Parece que para todo mundo, ser magra é a solução para todos os meus problemas. Tem dias que as piadas ficam martelando na minha cabeça, mesmo quando eu tô sozinha. Às vezes eu tô na cama, tentando dormir, e as palavras ecoam. Como se aquelas vozes zombando de mim estivessem ali o tempo todo, rindo, me apontando. E o pior é que de tanto ouvir, às vezes começo a acreditar que o problema sou eu, que eu não mereço ser tratada de outra forma. O que mais dói não são só as palavras, mas o fato de que ninguém parece me enxergar de verdade. Parece que eu sou só a gorda, pra todo mundo. Como se o que eu sou de verdade, o que eu penso, o que eu sinto não tivesse importância. E isso vai me consumindo, pouco a pouco, como se cada comentário tirasse um pedaço de mim. E aí no final do dia, eu tô só os cacos, tentando juntar tudo e fingir que tá tudo bem. Mas não tá. Tem dias que eu evito até me olhar no espelho. Não é que eu tenha medo de ver meu reflexo. Eu já sei o que vou encontrar ali. O problema é que quando olho não consigo me ver de verdade. O espelho me devolve a imagem que os outros criaram pra mim. A gorda, a fora do padrão, a que precisa mudar pra se encaixar. Eu vejo a menina que as pessoas enxergam na escola, em casa, na rua. Não importa o quanto eu tente me convencer do contrário, essa imagem sempre volta, como um fantasma que não me deixa em paz. É estranho, porque quando tô sozinha e fecho os olhos, não me sinto tão diferente. Às vezes, até esqueço de tudo que dizem sobre mim. Eu me vejo como qualquer outra pessoa, normal. Mas aí eu lembro das risadas, dos olhares de canto, dos comentários sussurrados, e começo a duvidar. Parece que o que eu sinto sobre mim mesma não vale de nada, como se a opinião dos outros fosse mais real do que a minha. Teve uma época que eu até tentei mudar. Achei que talvez, se eu emagrecesse, as coisas seriam diferentes. Aí eu comecei a seguir aquelas blogueiras fitness no Instagram, tentei copiar as dietas delas, fazer exercício em casa. Mas, sinceramente, eu odiava cada minuto. Eu odiava comer aquelas coisas sem gosto, odiava acordar cedo para fazer exercício. E o pior de tudo, eu me odiava por não estar conseguindo. Cada vez que eu escorregava e comia algo errado, me sentia a pior pessoa do mundo. Era como se eu estivesse falhando, não só comigo, mas com todo mundo ao meu redor que esperava que eu mudasse. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas uma vez tentei parar de comer por uns dias, só pra ver se ia fazer diferença. Foi um desastre. Eu fiquei fraca, sem energia pra nada, e ainda mais mal comigo mesma. Meu corpo parecia que tava desistindo de mim, e minha cabeça tava um caos. Tudo por causa de uma imagem que eu nunca vou conseguir alcançar. O pior é quando alguém de casa faz um comentário. Sabe aquele tipo de crítica que vem disfarçada de conselho? Minha mãe, por exemplo. Ela não fala que eu sou gorda. Nunca.
Mas ela vive comentando sobre fulana que emagreceu, sobre como a roupa nova da amiga caiu bem depois que ela perdeu peso, ou como tal dieta é maravilhosa. É como se ela estivesse o tempo todo me empurrando na direção de algo que eu não pedi. Tipo aquela vez que minha tia veio me visitar. Minha tia. Ela é dessas que se cuida o tempo todo. E do nada, durante o almoço, ela solta: "Você não quer entrar numa academia, não? Isso vai te ajudar, sabe? Melhorar sua autoestima." Eu quase engasguei com o suco que tava tomando. É sério que ela acha que eu tô assim porque não me importo? Será que é tão difícil entender que eu não preciso de outra pessoa para me lembrar de como meu corpo não é igual ao dela? É como se, toda vez que eu tento aceitar quem eu sou, alguém vem e me lembra que eu não deveria. Que tem algo de errado comigo. E aí, o espelho vira meu inimigo de novo. Fico me encarando, buscando a tal falha que todo mundo parece ver, mas que eu, sozinha, não consigo encontrar. Eu olho e tento entender. Será que eu sou mesmo tudo isso que falam? Será que o problema sou eu, ou são eles? A verdade é que por mais que eu tente me distanciar do que os outros falam, as palavras deles acabam virando parte de mim, e aos poucos, vou me moldando conforme as expectativas alheias. Cada vez que me olho no espelho, sou menos eu e mais o que os outros querem que eu seja. Cada comentário, cada piada, cada dica bem intencionada me afasta mais do que eu era antes de tudo isso começar. Quando me olho no espelho, o reflexo me diz que eu preciso mudar, que eu nunca vou ser boa o suficiente assim como sou. E mesmo sabendo que isso não deveria importar, às vezes é impossível não acreditar nisso. Na escola, minha única amiga de verdade é a Carol. A gente se conhece desde sempre, desde o jardim de infância. Ela sempre foi a mais animada, a que se dava bem com todo mundo, enquanto eu era mais na minha. Mesmo assim, ela sempre ficou do meu lado. Só que ultimamente até a Carol tem soltado umas indiretas que me incomodam, mesmo que ela ache que tá me ajudando. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi ao shopping, só nós duas, e passamos numa loja de roupas. Eu tava olhando umas camisetas meio larguinhas, do jeito que eu gosto, e aí a Carol veio com um vestido bem apertado, daqueles que não disfarçam nada. Ela me olhou com aquele sorriso de quem acha que tá sendo super amiga e disse: "Já pensou em mudar o estilo das roupas? Talvez te ajude a se sentir melhor." Eu só sorri de volta, mas por dentro eu tava me remoendo. Será que até a Carol acha que eu não deveria ser do jeito que sou? Eu sei que ela quer meu bem, mas esse tipo de comentário me faz sentir que até quem gosta de mim acha que eu preciso mudar. E mesmo que ela não faça isso por mal, essas pequenas coisas vão se acumulando. Cada vez que ela fala algo assim, eu sinto como se fosse mais uma pessoa me dizendo que do jeito que eu sou não tá bom. E isso cansa. O que mais me irrita é que de todos na escola, a Carol é quem deveria me entender. Ela vê de perto o que eu passo. Ela tava do meu lado quando aqueles idiotas da turma começaram a me chamar de botijão. Eu lembro do olhar dela, de como ela ficou desconfortável, mas no fim não fez nada. E eu fiquei lá sozinha, fingindo que não ligava, rindo de nervoso para tentar amenizar a situação. Depois a Carol tentou me consolar, mas só disse: "Ah, esquece, eles são só uns babacas. Não vale a pena se estressar por isso." Tá, eu sei que eles são babacas, mas isso não muda o fato de que dói, sabe? Dói ouvir essas coisas, e dói mais ainda perceber que até a minha melhor amiga acha que eu devo ignorar. No fundo, eu sei que a Carol não faz por mal. Ela só não entende o que é passar por isso todo dia. Pra ela, é fácil. Ela é magra, bonita, nunca precisou lidar com esse tipo de coisa. Ela sempre foi a perfeitinha da turma, aquela que todo mundo queria ser amigo. Eu, por outro lado, sempre fui a excluída, e acho que ela nunca entendeu de verdade como é viver nesse papel. Ela tenta, mas às vezes parece que o mundo dela é tão diferente do meu que a gente não consegue se conectar completamente. Além da Carol, não dá pra dizer que tenho outros amigos na escola. As meninas populares, aquelas que passam o intervalo tirando selfies e falando de dietas milagrosas, às vezes até fingem ser legais comigo. Ficam me chamando pra sentar com elas, fazem perguntas sobre como eu me sinto sendo, bom, gorda, como se eu fosse um caso de estudo, pra elas. Aí quando eu não tô por perto, elas começam a cochichar e rir. Eu sei disso porque já peguei uma delas falando: "Imagina se ela tentasse se vestir melhor. Até que daria pra salvar, né?" Como se eu fosse um projeto inacabado que elas precisam consertar. Eu odeio quando tentam se aproximar de mim assim, fingindo que se importam. Não preciso de amizades que só servem pra preencher o ego delas. Elas só se aproximam de mim pra me usar como referência do que não querem ser. É quase como se elas dissessem:
Olha, a gente até suporta sua presença, mas você sabe que nunca vai ser como a gente, né? A verdade é que na escola todo mundo tem uma opinião sobre mim, seja para me ignorar, me zombar, ou tentar me ajudar. Parece que ninguém consegue simplesmente me ver como uma pessoa normal. Todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre o meu corpo, sobre o que eu deveria fazer, como eu deveria me vestir, o que eu deveria comer. E no meio disso tudo, a Carol tenta ser minha amiga, mas até ela se perde às vezes. Até ela, que deveria me conhecer melhor que qualquer um, acaba deixando escapar esses comentários que me fazem questionar se eu realmente tenho algum valor assim como sou. No fim das contas, eu fico pensando, será que existe alguém que realmente me vê de verdade? Ou será que eu tô condenada a ser sempre a que precisa mudar pros outros? Um dia, as coisas começaram a mudar, mas não do jeito que eu imaginava. Não foi uma dessas histórias de filme, onde tudo se resolve, e de repente eu fico bem com quem eu sou. Foi uma mudança mais sutil, e aconteceu quase por acidente. Tudo começou quando a professora de artes anunciou que a gente teria que fazer um projeto final em grupo. Eu já sabia que ninguém ia querer ficar comigo, como sempre. Mas, para minha surpresa, uma menina chamada Júlia, que eu mal conhecia, me chamou para ser dupla. Ela era quieta, sempre no canto, meio na dela, e a gente nunca tinha conversado muito. Eu não sabia o que pensar, mas topei. A gente se juntou na biblioteca depois da aula para começar o trabalho. No começo, o papo foi meio superficial, sabe? Só sobre o projeto, a professora, essas coisas. Mas, depois de um tempo, começamos a falar de outras coisas. Júlia era bem diferente das meninas que normalmente ficavam ao meu redor. Ela não parecia ligar muito para essas coisas de aparência, dietas, ou quem é mais popular. Ela era mais, de boas. E tinha uma coisa estranha. Ela me olhava nos olhos quando falava comigo, como se realmente estivesse me ouvindo, me enxergando. Isso era novo para mim. A gente começou a se encontrar mais vezes para fazer o projeto. E aos poucos, eu fui me abrindo mais com ela. Eu não sei porquê, mas com a Júlia eu me sentia à vontade. Ela nunca me julgava, nunca soltava aquelas dicas ou indiretas que eu estava acostumada a ouvir. Ela só ouvia. Um dia, meio que sem querer, eu falei sobre as coisas que eu passava na escola, as piadas, os comentários. E ela ficou quieta, só me escutando, sem tentar minimizar o que eu estava sentindo. Quando terminei de falar, ela olhou para mim e disse algo que até hoje não saiu da minha cabeça. As pessoas só enxergam o que elas querem. Mas isso não significa que elas estão certas. Eu fiquei meio chocada na hora. Ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Eu sempre achei que o problema fosse eu, que eu precisava mudar. Mas a Júlia, ela me fez questionar tudo isso. Será que o problema não era eu afinal? Depois desse dia eu comecei a prestar mais atenção. Não nas piadas, porque essas continuavam, mas em mim mesma. Comecei a pensar sobre o que a Júlia disse, e percebi que eu estava deixando os outros definirem quem eu sou há tanto tempo que nem sabia mais o que eu realmente pensava sobre mim mesma. Sempre foi mais fácil acreditar no que os outros falavam, mas pela primeira vez eu comecei a duvidar dessas vozes. Será que eu podia ser mais que a gorda? Será que se eu parasse de tentar agradar todo mundo, eu conseguiria enxergar quem eu sou de verdade? Claro, não foi de uma hora para outra. Não vou mentir e dizer que do nada eu me olhei no espelho e tudo fez sentido. Mas aos poucos comecei a me afastar do que os outros pensavam de mim. Quando a Carol soltava uma daquelas indiretas sobre mudar meu estilo, eu simplesmente não dava bola. Quando as meninas populares vinham com aquele papo furado de amizade, eu ficava na minha e não me deixava ser usada. Aos poucos, comecei a escolher as pessoas com quem eu me importava de verdade. E sabe o que foi mais libertador? Perceber que a opinião delas não importava tanto assim. Isso não quer dizer que as piadas pararam, porque não pararam. Os apelidos ainda estavam lá, e na maioria das vezes eu ainda era a gorda pros outros. Mas a diferença era que agora, essas palavras não me atingiam tanto. Era como se eu tivesse construído uma espécie de escudo em volta de mim. Quando eles riam, eu não deixava que isso me definisse mais. Eu ainda sentia, claro, mas de algum jeito, essas palavras já não tinham o mesmo peso que antes. A Júlia foi uma das primeiras pessoas que me fez enxergar que eu não preciso mudar para me encaixar nos padrões dos outros. E isso, mesmo que pequeno, foi uma virada. Não porque minha vida mudou radicalmente, mas porque minha percepção de mim mesma começou a mudar. Pela primeira vez eu comecei a ver que talvez eu tenha mais controle sobre como me enxergo do que sobre como os outros me veem. E sinceramente, isso já é um começo. Agora, quando me olho no espelho, ainda vejo a mesma pessoa. Mas pela primeira vez, consigo enxergar mais do que o corpo que todo mundo julga.
Eu vejo alguém que tá começando a entender que vale mais do que a opinião dos outros. Não é uma virada completa, mas é um primeiro passo. E por enquanto, isso é o suficiente. Acho que olhando para trás, as coisas começaram a desandar na quinta série. Foi mais ou menos nessa época que meu corpo começou a mudar. Enquanto todo mundo crescia e ficava mais magro, eu parecia estar indo na direção contrária. Naquele tempo eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, só sabia que eu era diferente. E acredite, as pessoas faziam questão de me lembrar disso. Lembro de um dia específico no recreio. A turma toda estava brincando de pega-pega, e eu fui convidada a participar, algo raro, na verdade. Até que fiquei empolgada. Por alguns minutos, me senti parte do grupo. Mas, depois de correr alguns segundos, o fôlego me faltou. Não consegui acompanhar o ritmo da brincadeira, e logo começaram as piadinhas. "Corre, balão!" um deles gritou. Todos riram. Eu tentei disfarçar, rir junto, mas por dentro, aquilo me atingiu em cheio. Naquele momento eu entendi que para eles eu era a gorda engraçada, aquela que eles podiam zoar, mas que nunca seria levada a sério. Foi aí que o apelido começou, Balão. Era como se, de repente, eu tivesse virado só isso. Meu nome desapareceu, minha personalidade, meus gostos, tudo sumiu. O que restou foi a imagem que eles criaram de mim. Nos anos que vieram depois, as coisas só pioraram. A cada ano, eu via minhas amigas ficando mais bonitas, comprando roupas novas, indo a festas, e eu ficava para trás. Não porque eu não queria participar, mas porque não me sentia parte daquilo. Sempre tinha um comentário, uma piada, uma olhada de lado que me fazia lembrar que eu não era igual a elas. Comecei a evitar esses momentos. Se me chamavam para ir ao shopping, eu inventava uma desculpa. Se tinha uma festa, eu dizia que estava ocupada. No fundo, eu queria estar lá. Mas o medo de ser ridicularizada era maior. Em casa a situação não era muito diferente. Minha mãe sempre foi super cuidadosa com a saúde, com a alimentação. Ela nunca disse diretamente que eu precisava emagrecer, mas era como se tudo ao redor sugerisse isso. Tinha a balança no banheiro, sempre ali, me encarando toda vez que eu passava. Tinha os comentários nas refeições: "Você realmente precisa repetir? Ou talvez cortar um pouco de carboidrato te faça bem." E tinha o silêncio. Aquele silêncio pesado, que vinha logo depois de qualquer comentário sobre minha aparência. Teve uma vez que a gente foi a uma festa de família, e eu usei um vestido que eu achava bonito. Nada muito chamativo, só algo que eu me sentia confortável. Assim que saí do quarto, minha mãe me olhou de cima a baixo, com uma expressão que eu conhecia bem. Ela não falou nada, mas aquele olhar disse tudo. Eu me senti mal na hora, como se estivesse cometendo um erro só por ser quem eu era. Troquei de roupa antes de sair. Essas coisas foram se acumulando com o tempo. A escola, a família, as pequenas piadas que pareciam inofensivas, mas que iam construindo um muro ao meu redor. E aos poucos eu comecei a acreditar que aquele era o meu lugar. Eu era gorda, a que precisava mudar, a que não se encaixava. Fui me afastando das pessoas, dos eventos, e me afundando mais e mais no que eu achava que era verdade sobre mim. Mas a verdade? O começo de tudo foi aquela primeira piada no recreio. Aquele momento em que percebi que pros outros eu não era mais a mesma pessoa. Era como se, de um dia pro outro, eu tivesse sido marcada. Desde então, qualquer coisa que eu fizesse, qualquer esforço que eu tentasse, nunca era o suficiente. Sempre tinha algo de errado comigo. E essa sensação de inadequação, de ser menos, foi me acompanhando por anos. Eu não entendia, naquela época, o impacto que isso teria em mim. Como aquelas palavras iam se enraizar na minha cabeça e começar a moldar a forma como eu me via. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que foi ali que tudo começou. Foi naquela simples brincadeira de pega-pega, naquela risada em minha direção, que o mundo me mostrou, pela primeira vez, que eu não era como os outros. E desde então tenho tentado entender se o problema sou eu ou se são eles. Acho que essa é a jornada que ainda tô percorrendo.